Então, boa noite aí para todo mundo. Bem-vindos à nossa matéria de modelo de regressão e previsão. Tá? Essa daqui é a nossa primeira aula. Vai ser uma aula de revisão de estatística para administração. Uma revisão bem rapidinha, tá? E para vocês, para engatar aí, né? Primeiro aí, antes de começar aí com a matéria. Então, a gente precisa rever alguns conceitos, tá? Que vamos nos acompanhar ao longo da matéria toda, para não ficarmos perdidos, né? Estatística descritiva, a gente usa bastante, distribuições de probabilidade, a gente utiliza bastante também, testes de hipóteses, a gente usa bastante, então a gente vai rever essas coisas aí. Tá? Basicamente, você tem três grandes caras aí, seis grandes softwares para você analisar dados. Eu escolhi o R porque eu gosto, tá? Mas também tem o Python aí, que é bem famosinho. Tá? Tem o Julia, que não é tão famoso, mas é muito bom. Eles, os três são de graça. Tá? Basicamente, nos três você vai ter que programar. Tá? Não tem nada de clique aí, é linha de comando. Mas a gente vai aprender e ver que isso não é tão difícil assim. Então, primeiro vamos ver estatística descritiva. Né? Eu vou passar umas coisas aí, algumas coisas do R também, tá? Mas eu vou passar por cima. Se você nunca viu R, não precisa se preocupar, tá? Porque na próxima aula eu vou focar só no R. Isso daqui é só para revermos aí alguma coisinha. Então, geralmente a gente vai trabalhar com um conjunto de dados dessa forma, né? E cada coluna é uma variável, né? Por exemplo, aqui temos se a pessoa foi promovida ou não foi promovida, né? Vendas, outras variáveis aqui que são de algumas vendas lá. A gente vai ter um conjunto de dados dessa forma, tá? A gente vai ter que analisar esse conjunto de dados. Então aqui já deixo os comandos prontos, tá? Para vocês conhecerem como são meus slides, tá? Para rodar o código no R. Então você copia esse código, roda no R e vai te dar esse resultado, tá? Só para vocês verem, tá? Eu vou fazer rapidinho. Tá? Não precisa se preocupar de o que é o R, por que está assim, que na próxima eu vou ver. Só para mostrar para vocês que de fato o código que está aí funciona, tá? Isso aqui, aquele código que eu copiei do slide e colei aqui, tá? Que tá igual assim. Tá? Então sempre meus slides, quando são coisas do R, eu coloco o código. Esses códigos você consegue copiar e obter o resultado aqui embaixo. Sempre vai ser dessa forma. Né? E com isso a gente vai começar a fazer algumas análises. Né? Qual que é a ideia? Né? Eu vou deixar aqui todos os comandos, né? E na próxima aula que a gente vai aprender mesmo R, se não me engano é a próxima aula, né? Deixa eu ver aqui. Isso, introdução ao R, né? Você vai ter a oportunidade de rever a aula de hoje, né? E rodar os códigos um por um, né? Para você ver como funciona. Então, uma das primeiras coisas na estatística descritiva é o cálculo da média, né? Que é simples, né? A soma dos valores, né? Dividido pelo número de elementos. Né? Então, a gente, basicamente, essa fórmula aqui. Só que no R a gente tem uma forma fácil de fazer. Tá? Você copia e cola, ele funciona. Por enquanto, não precisa se preocupar com entender qualquer estrutura. Tá? É só copiar e colar e funciona. A gente tem a média, né? Que a gente utiliza para resumir características numéricas, né? Ela é intuitiva, né? Quase todo mundo sabe o que é uma média. Né? É fácil de explicar. O problema da média é que ela é... Se você tem uma única observação muito grande, assim, muito afastada, um outlier, né? Um erro estagiário, como falaram alguns, né? Vai afetar a tua média. Tá? Vamos supor que você está colocando salário
dos professores. Tá? Aí vai aparecer 5.000, 7.000, 8.000, 9.000. Aí você estava digitando, errou, e no lugar de colocar 9.000, colocou 90.000. Aí tua média vai lá para cima, por um único ponto, vai lá para cima. Tá? Então, uma alternativa para a média, né, é a mediana. Né? O que foi essa mediana? Né? Você organiza todos os seus dados de menor a maior, né? E a mediana é aquele cara que está no meio. Né? E a mediana, a fórmula da mediana depende, né, de quantos números você tem. Né? Se você tem um número par de observações, né, você não vai ter uma observação no meio. Se você tem 10, qual que é o meio? Não tem. Né? Você vai ter que pegar quem? Os 5 e os 6, né? Que são os dois do meio, pegar a média deles. E ele vai te dar a mediana. Se você tem 11, né, aí a observação 6 vai estar aquela do meio. Né? Então você vai pegar n na 11, né? 11 vai ser um 12 sobre 2, 6. Né? A posição 6. Né? Você precisa, logicamente, ordenar os dados primeiro. Né? Mas no computador, né, você coloca, pede a mediana e automaticamente ele ordena já para você e devolve a mediana. Tá? E o bom da mediana é que ele é robusta a alterações atípicas. Né? Por quê? Porque como está ordenado, um cara que está vai ser 90.000, vai para o último, né? Mas a mediana ele depende da ordem, ele vai pegar o valor do meio. Né? Então, tanto faz se no final era 9.000, 90.000, 9 milhões. Né? Esse cara vai ser, essa mediana é robusta, esse tipo de observações atípicas. Professor, Sim, foi. eu no ensino médio eu fiz técnico e eu tive estatística lá, né? Aí o meu professor ele falava para antes de fazer uma análise estatística você deletar os outliers da base de dados. Uhum. Isso é válido? Não necessariamente. Por quê? Porque tem vários tipos de outliers. Né? Pode ser um erro, né? Esse erro você corrige o erro. Né? Pode ser coisa que você pensa que é um outlier, mas na verdade, é um padrão de um pequeno grupo de observações que não é tão outlier assim. E também depende muito do tipo de dados que você está analisando. Por exemplo, se eu pegar o salário dos professores, né, e tiver um outlier, talvez eu deletar ele, tudo bem. Não vai causar um problema muito grave. Mas imagina que você tem preço do Bitcoin. Né? Tá assim, subindo, 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 subindo. Né? E daí, com o Bitcoin super volátil, né? De hoje para amanhã ele cai 20%. Né? Essa queda de 20% é um outlier, uma coisa super atípica. Né? Mas como é uma estrutura temporal, a gente não pode deletar esse cara. Se deleta, a gente acabou com toda a estrutura temporal. Né? Então, não necessariamente deletar um outlier sempre é a melhor opção. Tá? Mas em alguns casos a gente pode até fazer isso. Tá? Entendi. Valeu, professor. Uhum. Bom, e essa média e a mediana, né, são basicamente elas trazem informação sobre aquele valor que está no centro dos dados, né? Mas eles não falam nada sobre a variabilidade dos seus dados. Então, se você quer conhecer um pouquinho da variabilidade dos seus dados, né, temos a variância, que ele basicamente ele mede a variabilidade, né, dos seus dados em torno da média. Né? Quanto maior a variância, maior a variabilidade. Né? E essa variância aqui é amostrada dada por essa fórmula. Né? Não é basicamente colocar var de variância. Né? E ele calcula muito fácil. Tá? Mas a variância ela está em unidades ao quadrado. Né? Por quê? Porque você vê que x, vamos supor que seja salário. Né? O meu salário menos a meia salário dos professores, o salário do professor Marcelo menos a meia do salário dos professores, o salário do professor Daniela, assim, todo mundo. Né? Mas no final, como é ao quadrado, essa unidade vai ser o salário ao quadrado. Né? Então, às vezes, para interpretar, não fica tão fácil assim, né? Interpretar ao quadrado. Né? Então, muita gente prefere utilizar o desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada da variância. Ela mantém a mesma regra,
Enquanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade. Só que ela é preferida, né, porque esse número aí está na mesma unidade da sua variável original, né? Então acaba sendo um pouco mais preferida aí na hora de interpretar. Mas basicamente quando você tem vários aí, a variabilidade dos salários dos professores, das professoras, né? Maior variabilidade, que dizer que tem mais, maior desvio padrão, que dizer que tem mais variabilidade. Só que essas medidas de variabilidade, né, elas falam por ela mesma, a variabilidade dessa única variável, né? Mas não falam nada sobre o grau de associação entre duas variáveis. Por exemplo, peso e altura. Logicamente que pessoas que são mais altas pesam mais, né? Professor, você conhece uma pessoa que pesa muito e é baixinha. Tudo bem, pode acontecer, né? Mas geralmente, assim, né? Existe uma correlação muito forte entre pessoas que têm muito tamanho, muita altura, né? E o peso, ele acaba pesando mais. Né? E como você quantifica isso? Como que você calcula essa associação? Né? Essa associação você calcula através da covariância. Tá? E covariância basicamente é a associação entre duas variáveis. Né? E ela é calculada por essa fórmula aqui. E no computador, né? Você vai calcular a covariância, né? E ele vai calcular por pares de variáveis, né? Que a gente vai ver mais para frente também. Tá? Todas essas coisinhas como que faz. Né? Mas a ideia agora é você entender e rever, relembrar, né? Por que utilizamos cada uma dessas estatísticas aí. Uma covariância igual a zero, né? Indica que as variáveis não têm nenhum grau de associação. O ruim dessa medida é que ela não tem nem mínimo nem máximo. Ou seja, uma covariância de 10. Será que é muito ou será que é pouco? A gente não tem como saber. Porque se você fala que é muito, se é muito, o que significa que ele é uma covariância de 100? E mais de 1000, né? Não tem como definir isso, né? Então, acaba sendo um pouquinho chato na hora de interpretar. Mas, temos outra medida que ajuda também a pegar a associação, que é o coeficiente de correlação de Pearson. Tá? Que ela também mede o grau de duas variáveis, né, numéricas, né? Só que ela tem a vantagem que ela sempre está entre -1 e 1. Ou seja, se você obter uma correlação de 0,8, como você sabe que o máximo é 1, né, essa correlação é positiva e bem alta. Se você tiver uma correlação de menos 0,9, como sabe que o outro extremo -1, sabe que essa correlação é negativa e também é muito forte, né, porque está bem perto do -1. Se tiver um valor perto de 0, a relação é bem fraca. Né? Porque 0 implica que não tem correlação nenhuma, né? Então, perto de 0 é que a correlação é fraca. Então, na hora de falar de associação entre variáveis, a correlação de Pearson é bastante preferida por causa dessa facilidade de interpretar, né? Que sempre tem -1 e 1. O que mais temos quando trabalhamos com estatística descritiva? Temos gráficos, né? É muito comum fazer gráficos, né? Por quê? Porque eles, você bate o olho, você já tem uma ideia de como se comportam seus dados. E esses gráficos dependem muito do tipo de variável que você tem. Tem gráficos que você utiliza para variáveis qualitativas, né? Tem gráficos que você utiliza para variáveis quantitativas. E esses gráficos são bem úteis, né, para fazer uma análise exploratória de dados. Temos o histograma, né, que é esse aqui. Você consegue ver mais ou menos a forma como se distribui os seus dados. Temos o boxplot, né, que o gráfico em caixinhas aqui, né. Temos o gráfico de barras. Aqui também. Temos o gráfico de dispersão, né, que para você ver a associação entre duas variáveis. E acabam sendo os gráficos mais utilizados quando a gente faz análise exploratória de dados. Tá? Tem outros gráficos? Tem.
Mas geralmente o mais comum são dispersão, gráfico de barras, box plot e histograma. Tá? Isso vai te dar um panorama bem geral dos teus dados. Então, beleza, né? Todo mundo já viu isso na matéria passada. Só para dar uma revisão aí. E agora vamos falar de distribuições de probabilidade. Embora vocês já viram várias na estatística, né? Nessa matéria a gente basicamente foca em três distribuições. A distribuição normal, né? Como vocês sabem, a distribuição normal tem dois parâmetros, né? Mi, que é a média, e sigma, que é o desvio padrão. Né? E para diferentes valores desses parâmetros, né? A forma do sino ele vai mudando um pouquinho. Né? Ele fica mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro. Né? Então aqui, todos esses quatro gráficos, todos são a densidade da distribuição normal, só que para diferentes valores dos parâmetros, né? E os dois, o vermelho é Mi0, sigma 1, aquele roxo é Mi4, sigma 3, né? Para vocês verem como varia um pouquinho. Vamos ver também na distribuição T, que ele é muito parecida com a distribuição normal, só que as caudas da distribuição elas são mais pesadas, né? Você pode ver que, por exemplo, aqui a linha vermelha, no finalzinho, ela está aqui, por último, só que as outras, que são distribuições T, elas demoram mais em cair, né? São mais pesadas, demoram mais em cair até o final. Né? Isso, como a gente vai estar interessado em probabilidades no final das causas, né? Trabalhar com a distribuição T às vezes faz muita diferença com a distribuição normal. Tá? Logicamente, que né, essa distribuição T tem um parâmetro que chama grau de liberdade, né? Que vai dizer quanto basicamente demoram as causas a cair. Quando esse parâmetro for muito grande, né? Ele acaba convergindo para uma distribuição normal. Tá? E também vamos ver a distribuição F. Tá? Que a diferença das outras, ela é assimétrica. Né? A outra será um signo bonitinho. Né? Isso daqui não. Isso daqui vai assim, tudo por um lado. Né? E ela tem dois parâmetros, né? Que são 2 graus de liberdade, né? Que vão dar basicamente a forma da distribuição F. Tá? A gente não precisa se preocupar agora com a fórmula das distribuições, tá? Não é de interesse, tá? Mas conhecer que existem essas distribuições, né? E principalmente você entender a cara delas, né? Por exemplo, a normal e a T, né? Elas são simétricas, né? E a F ela é assimétrica, né? A F apenas toma valores em x de 0 até mais infinito, né? A normal pode tomar valores negativos e positivos, que a T também. Isso daí é importante, tá? Na hora de a gente fazer alguns testes de hipóteses no futuro. Professor, Sim. essa T e F a gente viu em estatística? A gente vê bem por cima, né? Fala que existe, tá? Na hora de teste de hipóteses, né? A gente não vê a fórmula delas, pelo menos na minha matéria não passa a fórmula delas porque acho meio chato, tá? Mas se não deu para ver, eu acho que tem umas aulas aí da matéria passada para você passar também. Esse link. Ah, sim, beleza. Não, é que eu não estava lembrando delas. Uhum. Agora, o que é importante dessas distribuições? Calcular a probabilidade. E a probabilidade é basicamente o quê? É a área abaixo da curva. Então, a probabilidade, por exemplo, toda essa área verde aqui, né? É a probabilidade, né? Se o x segue uma distribuição normal, né? De veros infinito até b, né? Isso daqui é uma probabilidade. E também é importante conhecer esse valor de b. Né? Se dá para a gente o valor de b, a gente quer calcular a probabilidade. Se dá um valor da probabilidade, a gente quer calcular o valor de b. Tá? Então, esse valor de b para a gente vai ser muito importante, porque a gente vai testar muitas hipóteses. Né? Então, por exemplo, se essa área verde fosse 0,05,
tá? Esse valor B seria quanto? Seria menos 1,64. Se essa área verde fosse 0,5, esse valor B seria zero. Se essa área verde fosse 0,975, esse valor B teria 1,9599. Professor, como calcula isso na mão? Você deveria integrar para calcular na mão. Tá? Só que distribuição normal não é integrável com métodos manuais, né? Só tem integral numérica. Então, antigamente, existiam umas tabelinhas nos livros para calcular essa probabilidade. Hoje em dia, não mais, porque você pega o computador e faz. Né? Então, a forma de calcular essas coisas, né? Esse valorzinho aqui, é com essa função que é enorme. Calcula tudo para nós, tá? Lembrando que na próxima aula a gente vai ver do R e você vai ter que rever essa aula como estudando, né? Para replicar os códigos. Da mesma forma, a gente consegue fazer para a distribuição T, tá? O mesmo conceito, só que o comando é outro, né? Eu quero o quantio, né? Porque esse B, lembra que é um quantio da distribuição, né? Quero o quantio da distribuição T, né? Nesse caso, que eu me matei com 7 graus de liberdade, né? DF, né? Degrees of Freedom, né? Graus de liberdade, e a gente consegue calcular. E o mesmo para F. Né? A gente só precisa entender que quero o quantio da F, né? Onde essa probabilidade, essa área verde é 0,05 e eu passo os parâmetros aí para a função. Então, esses caras que a gente vai focar. O que mais que a gente precisa lembrar de distribuição de probabilidade? Bom, que se x1, x2, xn são variáveis aleatórias de uma normal mi sigma, né? A gente tem que a média amostral menos mi dividido por sigma sobre raiz de n é uma normal 0 e 1. Isso aí é uma propriedade da distribuição normal. O que mais a gente precisa lembrar? Quando a gente não conhece o valor de sigma, né, o que a gente faz? A gente substitui esse valor, tá? A gente substitui esse valor de sigma por um sigma chapéu, tá? E essa distribuição não é mais normal, é uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. Tá? E que mais, né? Se você tem x1 até xnx, que são normais, mx, sigma x, tem y1 até yny, que são normais, mi y, sigma y, esse monstro aqui, esse quociente, segue uma distribuição F. Professor, tem que memorizar isso, o que eu recomendo que você pegue um papel, escreva isso aí, para você lembrar, vai ficar muito mais fácil na hora de estudar. Tá? Se você não precisa memorizar, né? Mas à medida que você for utilizando, automaticamente você vai lembrar de algumas coisas. Pelo menos essas duas que são mais fáceis. Essa terceira não é tão fácil de lembrar. Mas à medida que você for praticando, vai lembrar. Tá? Tem também o teorema central do limite, né, que a gente viu no final da matéria, que basicamente ele fala o seguinte, né? Se você tem variáveis aleatórias, né, de qualquer distribuição que seja, tá? Você tem x1, x2, xn, variáveis aleatórias, né, que tem valor esperado mi, né, e variância sigma ao quadrado finito, né, para qualquer distribuição, quando n for grande, esse quociente aqui converge para a distribuição normal 0 e 1. Tá? E lembro que eu fiz até um programinha aí, simulando várias distribuições, né? E sempre converge para a distribuição normal. Professor, mesmo se a variável for discreta, logicamente que ia apresentar um n bem maior, né? Mas assim, esse termo é bem legal, a gente utiliza bastante. Tá? E vamos lembrar dele também. E por último, para relembrar, né, vamos ver um pouquinho sobre testes de hipóteses. Tá?
a gente vai estar interessado, né, para verificar se, com base nos dados da nossa amostra, podemos rejeitar ou não rejeitar uma determinada afirmação, essa afirmação é a nossa hipótese, sobre um estado da natureza. Esse estado da natureza é um parâmetro de interesse. Por exemplo, queremos testar se o salário dos professores da escola pública é maior do que R$ 4.000. Tá? A gente não tem informação de todos os professores, a gente faz uma pesquisa, escola dos professores, pergunta o salário deles, né? Pegar nossa amostra, e em função disso a gente vai testar se o salário dos professores da população toda é ou não é maior do que R$ 4.000. O que a gente precisa para fazer um teste? Primeiro, definir o nível de significância alfa, que geralmente, tá, esse alfa é 0,05. É meio que padrão, mas dependendo da área, tá, esse valor pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas valores periféricos desse alfa são 1%, né, 0,01, 5% e 10%. Esses são os valores preferidos. Construir uma estatística de teste. Comparar o valor estatística de teste com o quantio teórico da distribuição, né? Aquilo que a gente viu lá. Né? Aquele Q norm, QT, aqueles numerinhos, aquele B. E tomar uma decisão em função da comparação feita anteriormente. Geralmente a gente faz esse processo para testar uma hipótese. Sendo que tudo isso a gente já viu em estatística. Né? Então, por exemplo, temos essa hipótese aqui, né? Que a média da população é igual a um numerinho aí que eu chamei de miséria, vamos supor 1.500 versus diferente de 1.500. Tá? Vamos estatística de teste, vai ser dessa forma aqui, né? Vou pegar meus dados, vou pegar a média, x barra meus 1.500, dividido sobre o desvio padrão dos dados, sobre a raiz de n, e tudo isso segue uma t n-1 grau de liberdade. Tá? Então, para o nível de significância alfa, predefinido, né, a gente rejeita hipóteses quando esse cara aqui for maior do que esse quantio aqui. Quem que é esse cara? Você lembra daquele gráfico que eu fiz? Né? Foi muito bom desenhando. Né? Mas esse cara, né? Vamos supor que alfa é igual a 0,05. Tá? Então, 1 menos 0,05 dividido por 2 vai ser igual a 0,975. Ou seja, eu quero quero achar o número B, então que essa probabilidade, essa área aqui, seja igual a esse 0,975. Então, eu vou aplicar um QT, que a gente vai ver depois, né? Colocar o 0,975. Definir o grau de liberdade, que vamos supor que seja 15. E vai me devolver esse número B. E vou comparar. Esse número aqui é maior do que B? Sim. Então rejeita H0. Não. Então eu não rejeito. Simples. Tá? É isso aí que a gente vai fazer. Né? Vai calcular um numerinho e vai comparar com o número teórico. A gente pode fazer testes bilaterais, como esse aqui, né? Lembrando que é bilateral porque a gente tem que ser menor ou maior, né? Ou unilaterais também, não tem problema. Então, a gente pode querer testar, por exemplo, se 4 diferente de 4. Né? E a gente já viu que temos tudo isso aqui, né? Para colocar no R, né? Temos alfa igual a 0,05, temos a função t-teste, né? Definimos quem é a alternativa, o nível de confiança aqui, como tínhamos o alfa. Né? E no final olhamos para numerinho que era o p-valor. Né? Se esse p-valor era menor que 0,05, a gente rejeitava.
senão não rejeitava. Mas se você não viu o p-valor, não se preocupe que a gente vai ver com mais detalhe nessa matéria. Mas a gente consegue comparar também com o quantio teórico, né? Nesse caso aqui, já me deu os graus de liberdade, né? 349, já tenho alfa. Esse número aí, esse B, né, é 1,96, né? E esse T aqui é o valor teórico, então eu pergunto, menos 8, ele é maior, né, em valor absoluto, né? Menos 8 em valor absoluto é 8, né? 8 é maior do que 1,96? Sim, é maior. Ah, beleza, então eu rejeito H0. Então, é assim que a gente faz um teste. O mais difícil era que definir quem que era a hipótese nula alternativa, né? Mas se você chegou aqui, porque você teria de aprender a fazer isso. Mas se você não lembra aí, eu posso até colocar uma minhas aulas da matéria passada aí para você rever. Tá? Tem essa hipótese também aqui, quando é unilateral, né? Estou interessado em saber se esse mi é menor ou igual ou maior ou igual, né? Lembrando que em H0 sempre vai igual, menor ou igual ou maior ou igual. Então, e para cada um dos casos, né, a regra para rejeitar ou não rejeitar muda um pouquinho. Eu sugiro que você anote isso num papel. Tá? Por exemplo, quando a hipótese é dessa forma, eu rejeito se isso acontece. Quando a hipótese é dessa forma, eu rejeito se isso outro acontece. Né? Também no anterior. Né? Quando a hipótese é dessa forma, eu rejeito quando isso acontece. Isso vai te ajudar bastante na hora de estudar. Tá? E no computador é muito fácil, só trocar aqui a alternativa, né, por o que está escrito aqui na hipótese alternativa, maior, né, e que o computador faz toda a conta para nós. Nesse caso, vai dar uma estatística aqui de teste, a gente compara com o quartil, 12 é maior do que 1,64? Sim, então rejeita H0. Tá? E quase indo para o final dessa aula, tá? E, pelo menos essa parte, antes de eu entrar um pouquinho no R, acho que dá tempo ainda, eu vou passar um tópico que é esperança condicional, que se não me engano a gente não vê em estatística, pelo menos acho que eu não passei, tá? Estou passando agora. E a gente vê probabilidade condicional, mas não vê esperança condicional. E, bom, vamos supor que você tem duas variáveis, né? Alaturas x e y, né? A gente tinha aprendido que cada uma tem uma distribuição de densidade, mas elas também têm uma distribuição de densidade conjunta, né? Elas conjuntamente eles podem formar alguma coisa. Então, se você tem essa densidade conjunta, tá? Tem como você recuperar uma delas, né? Que você integra a conjunta em função da outra variável, que você não tem interesse para chegar naquela que você tem interesse. Se você tem interesse em x, você integra a função de y. Se você tem interesse em y, você integra a função de x. Professor, não lembro como se integra. Eu não posso passar aqui isso daí, tá? Mas também não precisa se preocupar, porque o computador integra tudo para nós. Não precisa se preocupar. Tá? Mas por que eu fiz isso? Porque a densidade condicional ela é escrita dessa forma. A densidade de y dado x, né, é igual a conjunta dividida pela marginal. Então, quando você tem uma nova densidade aí, que é a densidade conjunta, você consegue aplicar a esperança disso, como você sempre calculou, né? Que é a integral de y por essa nova densidade. A conta é a mesma, né? Provavelmente, nessas alturas da aula, né, que você vê tanto integral, você está ficando com medo, tá? Mas não precisa ter tanto medo assim, não. Tá? É só. Eu sei que não fica legal ver isso aí, mas também a gente não vai ter que integrar nada na mão. Tá? Não é o foco dessa matéria fazer isso, mas eu só estou passando para a gente não ficar perdido, que a gente vai falar muitas vezes sobre esperança condicional, então para você saber o que é, pelo menos que eu passo a definição. Tá?
O que que a gente vai utilizar muito de esperança condicional? Não vai ser isso aqui. Isso aqui é para você saber a definição. O que a gente vai utilizar bastante são as propriedades. Tá? Tem esses teoremas aqui, tá? Que eu não vou provar, mas basicamente a esperança de esperança condicional é igual a esperança. Tá? Eu sugiro também que todas essas teorias propriedades você anota no papel, tá? Para acompanhar melhor a disciplina. Tá? E tem outras propriedades também, né? Que são bem parecidas com as propriedades básicas de esperança. Né? A esperança condicional de y mais z dado x, é a esperança de y dado x mais a esperança de z dado x. Né? A esperança de c, uma constante, né? Vezes y dado x, a constante cai fora, tem a esperança de y dado x. Né? A esperança de x dado y, de x multiplicado por y dado x, né? Pensa que agora x, como dado x, você já conhece x, né? X não é mais variável aleatória, pensa que você já conhece, então como é uma constante, né? Você coloca para fora aqui, tem x multiplicado pela esperança de y dado x. E isso daí acontece se x é x mesmo ou alguma função de x. Né? Uma forma de se lembrar isso é, dado que eu já conheço o x não está sendo mais aleatório para mim, eu consigo ver tudo isso. Né? Então, eu trabalho como se fosse uma constante. Né? E, provavelmente a definição é bem mais complexa do que isso, mas para a gente essa explicação, chamar assim, meio que informal, serve bastante. Tá? E para entender melhor assim, esse conceito de esperança condicional, tá? Vamos ver aqui um exemplinho. Temos aqui duas variáveis, né, x e y, e cada uma e temos aqui as probabilidades, né? A soma delas dá 1. Né? Essa daí é a probabilidade da distribuição conjunta. Né? Se eu quero calcular a esperança de I, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro é preciso calcular a distribuição a probabilidade disso aí, né? Então aqui eu vou ter, né, que a probabilidade de y ser 0 é quem? Na verdade vai ser 8 dividido sobre 20. Né? Estou somando 2 sobre 20 mais 6 sobre 20. Né? E aqui y é igual a 1, né? Vai ser 15 dividido sobre 20. Aqui também, né? Se quiser a distribuição de x, né? Aqui eu vou somar, acho que também vai dar 8 dividido sobre 20. Né? Aqui também vai dar 15 dividido sobre 20. Isso daí é a versão simples daquilo que eu falei de integral. Tinha que integrar todo mundo. Como somatório, não dá para isso integrar. Eu troco integral pelo somatório. Como eu queria a função de probabilidade de y, eu somava em função do x. Quando eu quero de x, eu somo em função do y. Então, ficou fácil. Então, se eu quero calcular a esperança, né? Aqui em cima era 8, né? 8 e 20. E aqui em cima era 15, 20, né? Que ia ficar os 3 quintos e os 2 quintos, né? Então, a esperança é quem? 0 multiplicado por essa probabilidade, né? Era 8, 20. Simplificado fica 2 quintos. Mais 1 multiplicado pela probabilidade era 15 sobre 20. Simplificado fica 3 quintos. Tudo isso dá 3 quintos. E a probabilidade de x, dado que y é igual a 0, como que a gente calcula isso? Aí é outra história. Aí a gente precisa calcular a função de probabilidade, né? De x dado y igual a 0 e calcular o valor esperado. Ou seja, precisa calcular essa fórmula aqui, substituir na tabelinha e fazer as contas. Então, beleza. Calculando lá os valores, né? Eu teria o quê? Voltando aqui na tabelinha,
era 2 sobre 20, né? 5, 20, 5, 2 sobre 20, 6 sobre 20, 6 sobre 20, 9 sobre 20. Então, a conjunta, né? Quando y vale 0 e x vale 0, y vale 0 e x vale 0 é 2 sobre 20. Dividido essa probabilidade de x ser igual a 0, aqui era 8 sobre 20, aqui embaixo. Então, 2 sobre 20 dividido sobre 8 sobre 20. Vai ficar 1 quarto. Quando y vale 1 e x vale 0, y vale 1 e x vale 0, é 6 sobre 20. Né? A soma era 8 sobre 20. Então, quando formar aí a formulinha, essa aqui, né, que é a conjunta sobre a marginal, ficar só... Opa, aqui tem um erro. Aqui é 0, tá? 6 sobre 20 dividido sobre 8 sobre 20 vai ficar 3 quartos. E agora sim tenho a função de probabilidade, né, de y dado x igual a 0. Então, agora é simplesmente calcular a esperança. y0 multiplicado por 1 quarto mais y1 multiplicado por 3 quartos igual a 3 quartos. Que 3 quartos é diferente do que 3 quintos. Então, o valor mudou, por quê? Porque agora eu sabia, né, que x era 0. Eu acho que na matéria a gente não faz essa conta, essas contas lá. Tá? É só para vocês terem uma noção do que é uma esperança aí condicional. Então, tudo isso que a gente viu, tá? Os conceitos básicos, tá? Se por algum motivo você não vê algum deles, aqui está minha playlist. Você faz clique aqui, da turma 2020.2, tá? De estatística. Estão todos os vídeos aqui, tá? Tem até aula de R, estatística descritiva, né? Aí você pode escolher, dependendo da parte que você falou, putz, eu preciso rever esse assunto aí, preciso rever teste de hipótese, tá tudo aqui salvo. Então, é só rever, pronto. Tá? Tem também a outra turma, tá? Mas por algum motivo eu coloquei esse link aí. Mas também pode navegar aí no meu canal e se encontra. Vou escutar aqui. Tá? Então, para aproveitar o tempo, que ainda tem mais uns minutinhos, eu vou abrir o R. Professor, Sim, posso só tirar uma dúvida antes? claro. O senhor tem como relembrar qual é a diferença entre esperança e média? A esperança, basicamente, na maioria das distribuições é a média. Só que é a média teórica. Aquela média que você calcula na mão, sabe? A soma dos elementos, é a média amostral. Tá? E a esperança é a média da distribuição teórica que a gente não conhece. Tá? Então, vamos pensar que essa esperança é a média da população, tá? Desconhecida, e essa média amostral que a gente calcula é amostral. Né? Então, um você calcula com os dados, outro é aquilo que deveria ser teoricamente. Basicamente, essa seria a diferença. Entendi, perfeito. Obrigado. Imagina. Então, eu vou voltar aqui no começo dos slides, tá? Não todos os meus slides são assim, alguns são PDF, outros são assim, tá? Mas eu vou abrir um pouquinho R para vocês conhecerem aí. Geralmente vai ter esses dois símbolos aqui, tá? No R, vai ter esse primeiro que é o R raiz, né? O R relativo, tem esse símbolo. E esse outro que é o R Studio, tá? Que é uma interface aí que na minha opinião, deixa o R muito mais fácil de utilizar, fica mais legalzinho lá. Tá? Então, como você já instalou os dois, né? Quem não instalou tem tempo para instalar, mas eu vou entrar. Basicamente, quando você abre o RStudio, ele automaticamente vai chamar o que você já instalou do R. Então, você não precisa abrir os dois, tá? Mas você precisa sim instalar os dois. Então, eu vou abrir aqui o RStudio.
ele vai aparecer mais ou menos assim para vocês. Ele vai aparecer assim para vocês, tá? Com essas três separações. Uma grandona aqui da esquerda, que é onde tudo do eje acontece, tá? Todas as operações acontecem aí. E duas menores na direita. Na parte de baixo, vocês vão ter vários arquivos também, não necessariamente iguais, tá? Na verdade, vai ser diferentes, que são os arquivos que estão na pasta raiz, onde teu eje está aberto. Tá? E depois a gente vai aprender como a gente troca esses diretórios para um lugar mais limpo. Tá? Na parte de cima, a gente vai ver que são as coisas do R que estão carregadas do sistema. Né? Por enquanto, fala que is empty, ou seja, não tem nada, está vazio. O ambiente está vazio. Tá? A primeira coisa que a gente tem que aprender assim como quando você escreve no Word, né? Você tem que abrir o Word para escrever no Word. Aqui a gente, embora possa escrever aqui, não é a melhor opção. Tá? O melhor é criar um script. E o script nada mais é daquele lugar, daquele editor que a gente vai, aquele arquivo, na verdade, onde a gente vai escrever os comandos que queremos que o R obedeça. Tá? Então você vai criar um script, vai entrar na opção File, New File, e o primeirinho aqui é RScript. Então você vai fazer clique aí. Ele automaticamente vai criar um script. Tá? Vou fazer clique. Ele dividiu a tela em dois espaços. Tá? Na parte de cima, aqui você consegue escrever tudo o que você quiser. É só escrever. Você escrevendo na parte de cima, não significa que o R vai obedecer aquilo que você está pedindo. Tá? Você só escreveu. É como se fosse um rascunho. Tá? Vamos supor, você pode fazer 2 mais 2, 3 multiplicado por 8, 3 elevado ao cubo, e 14 dividido por 6. Né? O que mais? O logaritmo de 8. Né? Mas vocês viram que o R não fez nada, eu só escrevi. Por quê? Porque aqui eu pedi para o R, ele deu os comandos para R. Falei, olha, R, faz isso. Né? Na verdade, eu falei assim, olha, eu quero que você faça isso. Mas eu não mandei fazer ainda. Para você mandar para o R que ele te obedeça e ele faça cada uma dessas linhas, você precisa mandar essas linhas daqui para baixo. Logicamente que você pode copiar e colar, tá? Mas não é eficiente. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai marcar as linhas que você quer que o R obedeça. Tá? Nesse caso, as duas primeiras linhas. E você vai fazer clique nesse botão aqui, que está escrito run, né? de correr, né? Que a gente fala de rodar o código, né? Você vai fazer clique. E assim que eu fiz clique, o que estava aqui em cima passou aqui embaixo. Olha, 2 mais 2, eu pedi para o R fazer 2 mais 2. O R falou, olha, esse daí é 4. Depois eu pedi para o R multiplicar 3 vezes 8. Ele falou, isso daí é 24. Eu pedi para o R fazer e ele fez. Só que não todo mundo gosta de fazer clique. Né? Tem gente que prefere fazer teclado. Então, tem como fazer também. Você marca as linhas de código e você aperta a tecla Ctrl e sem soltar Ctrl, aperta a tecla Enter. Aí ele operou. Ele fez aquilo que eu pedi. 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3. Né? 27. 14 dividido por 6, ele fez. O logaritmo de 8, ele fez. Tá? Então, tudo que eu pedi para o R, ele fez. Tá? Na próxima a gente vai ver mais coisas, tá? Mas, aqui em cima eu escrevo e depois eu mando, coloco aqui rodar.
para, desculpa, para trabalhar aqui embaixo. Tá? Percebam que aqui em cima, né, o nome do arquivo é Untitled 1 e está com um asterisco, está escrito de cor vermelho. O que significa isso? Que esse arquivo não está salvo. Ou seja, se o computador fechar, né, e você está sem bateria, por exemplo, perdeu tudo. Então você tem que salvar. Né? Você faz clique aqui nesse disquetinho. Tá? Vai aparecer a pasta aí. Vou salvar aqui no meu desktop. E eu vou dar um nome aqui. Aula 01, assim embaixo, ACA 228. Né? E acaba na extensão .r. E dou salvar. Assim que eu dei. Professor, Sim. aonde a gente pode fazer esse download do R? Daqui a pouquinho eu te falo. Tá. Eu vou postar lá de novo lá no Google Class, vou postar todas as instruções, tá? E veja que aqui apareceu o nome que eu dei, né? Aula 101, e apareceu escrito em negro, né? E não está mais em vermelho, né? Quer dizer que está salvo. Se eu começar a escrever alguma coisa, ficou vermelho. Olha, não está salvo, né? Então, de tempo em tempo, quando você começa a escrever muito código, é bom sempre salvar, né? Para não perder o que você está escrevendo. Mas por hoje, o importante é o quê? O importante de hoje que você veja como abrir o R, né, como separar, que você pode escrever aqui, né? E pedir para que o R obedeça as coisas que você quer fazer, tá? E na próxima aula, a gente vai focar só no R, tá? E se você faz clique aqui na próxima aula, tá tudo lá. Então, se você quer dar uma olhada hoje, né, para chegar e já estudar, tudo bem também. E tá tudo explicadinho com calma, né? Explica um pouco do R, explica um pouco da interface aqui do R, né? E enfim, instalar uns pacotes que a gente vai aprender aqui com um pacote, alguns comandos básicos, né? Então, sinta essa vontade aí para rever, né? Eu coloco todas as aulas lá para quem quiser dar uma olhada antes, pode dar uma olhada antes, tá? Eu só vou parar a gravação aqui, tá? Eu só vou parar a gravação aqui e